Olá, dê saúde para você e para quem precisa. Continuaremos com o nosso estudo do livro A Dieta do Futuro, do Dr. Hiromi Shinaya. As sementes de vegetais contêm muitas enzimas para que a planta possa germinar em ambiente apropriado. As sementes também possuem uma substância inibidora de tripsina, que as impede de germinar por conta própria. A razão para que os grãos, as leguminosas e os tubérculos não sejam consumidos crus é a necessidade de um grande número de enzimas digestivas para neutralizar e digerir os inibidores da tripsina. Entretanto, como esses inibidores são quebrados na presença de calor, é melhor que esses alimentos sejam cozidos antes de serem consumidos. Os cereais não refinados conservam os nutrientes que fazem bem ao organismo. Eles contêm quantidades balanceadas de nutrientes importantes, como proteínas, carboidratos, gorduras, fibras alimentares, vitamina B1, vitamina E e minerais, como ferro e fósforo. Qualquer que seja a qualidade do arroz branco, ele tem somente 1/4 dos nutrientes do arroz integral. A parte do germe contém muitos nutrientes, por isso, ao comer arroz refinado, é melhor deixar ao menos essa parte intacta. Muitas pessoas dizem que o arroz integral é difícil de cozinhar, mas hoje em dia há dispositivos que facilitam muito o processo de cozimento. Existe também o arroz integral Hatsuga, que é apenas ligeiramente germinado. Mesmo quem não sabe cozinhar arroz integral, consegue cozinhar muito bem o arroz Hatsuga. O trigo não refinado também é muito bom, pois o trigo refinado perde muito seu valor nutricional. Para os amantes de pães e massas, a melhor opção são os feitos com trigo integral. Agora vamos entender por que os carnívoros comem os herbívoros. A regra básica da alimentação é comer alimentos frescos. Os alimentos frescos são melhores e quanto mais frescos eles são, maior o seu conteúdo de enzimas. Essas enzimas mais tarde poderão transformar-se em algumas das 3.000 enzimas necessárias ao funcionamento do corpo. Existem incontáveis espécies de animais na Terra e uma coisa que todos eles têm em comum é o gosto por alimentos ricos em enzimas. Nós, seres humanos, esquecemos essa regra básica da natureza. O homem elabora teorias nutricionais modernas somente analisando e classificando os nutrientes encontrados nos alimentos e contando as calorias. No entanto, o fator mais importante, o fator enzimático, tem sido completamente omitido. Assim, as pessoas comem muita comida morta sem nenhum tipo de conteúdo de enzima. O mesmo pode-se dizer da ração para animais de estimação. As rações de hoje em dia são totalmente desprovidas de enzima. Por causa disso, muitos animais sofrem de várias doenças. É por isso que não dou ração para meus cachorros. Em vez disso, eu os alimento com arroz integral, que eu também como. Pode parecer estranho cachorros comerem arroz integral, mas eles ficam muito felizes quando lhes sirvo arroz integral salpicado com non, que são algas. Eles também gostam de legumes, verduras e frutas. Até brigam para comer talos de brócolis ligeiramente cozidos. Ao falarmos de carnívoros, poderíamos pensar que eles precisam apenas de carne, mas isso não é verdade. Eles também precisam de legumes e verduras. Então, por que eles comem somente carne? Porque eles não têm as enzimas para decompor os vegetais, mas isso não quer dizer que eles não tenham acesso à fonte externa de enzimas. É possível compreender isso quando se observa que os carnívoros selvagens só comem herbívoros. Depois de capturarem sua presa, a primeira coisa que eles comem são os intestinos, onde as plantas ingeridas pelos herbívoros, juntamente com as enzimas, estariam em processo de digestão. Desse modo, o carnívoro adquire os vegetais que estavam sendo digeridos no estômago e no intestino dos herbívoros. Carnívoros só comem herbívoros e herbívoros só comem plantas. Essa é a lei da natureza.
Se essa lei for ignorada, certamente haverá algumas consequências. Um exemplo típico disso é a doença da vaca louca. A causa da doença da vaca louca ainda não foi completamente esclarecida, mas o que sabemos é que o cérebro se transforma em uma esponja em virtude de uma alteração nos prions, partículas de proteína desprovida de ácido nucleico. Então, qual a causa da alteração dos prions? As pesquisas realizadas até o momento indicam que a doença da vaca louca se disseminou com a distribuição de alimentos que continham farinha de carne e osso bovino, alimento produzido a partir de carne, couro e osso que sobram do processamento de carne. As agências governamentais dos Estados Unidos e do Japão, bem como de outros países, dizem que essa doença se deve à farinha da carne e ossos geneticamente contaminados. Mas, na minha opinião, alimentar bovinos herbívoros com farinha de carne e osso, em primeiro lugar, contraria as leis da natureza. Esse tipo de alimentação surgiu para atender os interesses egoístas dos seres humanos. É um alimento que aumenta a quantidade de proteínas e cálcio do leite da vaca. O leite com maior teor de proteína e de cálcio pode ser vendido mais caro. Assim, acredito que a doença da vaca louca seja causada pelo egoísmo e pela arrogância dos seres humanos que ignoram as leis da natureza. Enfim, o tipo e a quantidade de alimento que todos os animais, inclusive os seres humanos, devem comer são determinados pelas leis da natureza. Não é possível levar uma vida saudável ignorando isso. Agora vamos entender uma coisa. Por que os humanos têm 32 dentes? Você não sabe? Eu também não. Vamos entender. Conforme expliquei anteriormente, a refeição ideal é composta por 85% de alimentos de origem vegetal e 15% de alimentos de origem animal. Cheguei a essa porcentagem, na verdade, com base no número de dentes dos seres humanos. Os dentes refletem o tipo de alimento que cada espécie animal deve comer. Por exemplo, os dentes do carnívoro são bastante pontiagudos, como os caninos. É o tipo ideal para rasgar a carne do osso da presa. Em contrapartida, os herbívoros têm dentes como os incisivos, finos e quadrados, próprios para morder vegetais. Eles também têm molares que trituram as plantas depois de abocanhadas. Pode parecer loucura contar os dentes dos animais para determinar qual a melhor alimentação para eles. Mas essa ideia não é tão nova assim. No passado, muitos viam uma profunda ligação entre o tipo de dente e a alimentação ideal. Os seres humanos têm um total de 32 dentes, incluindo o dente do siso. A distribuição é a seguinte: 2 pares de incisivos, dentes da frente, em cima e embaixo, 1 par de caninos e 5 pares de molares, em cima e embaixo. Assim, a proporção é de 1 canino para 2 incisivos e 5 molares, sendo 1 canino para comer carne e 2 incisivos mais 5 molares, totalizando 7 para comer alimentos de origem vegetal. Se aplicarmos essa proporção entre vegetais e carnes, chegamos a 7 para 1, o que sugere uma alimentação de 85% de origem vegetal e 15% de origem animal. Resumindo, a alimentação balanceada para o homem. A proporção entre os alimentos de origem vegetal e os de origem animal é 85 a 90% para 10 a 15% respectivamente. Ao todo, a porcentagem de grãos deve ser 50% de hortaliças e frutas, 35 a 40% e frutas de 35 a 40%, e entre 10 a 15% de carne. Os cereais devem ser integrais e constituir 50% da alimentação. Então, vamos entender de novo. A proporção entre os alimentos de origem vegetal e os de origem animal é de 85 a 90% para 10 a 15%, respectivamente.
Ao todo, a porcentagem de grãos deve ser de 50%, de hortaliças e frutas 35 a 40%. Para a carne, sobrou só 10 a 15%. Os cereais devem ser integrais e constituir 50% da alimentação. Ou seja, a gente está comendo tudo errado. Pode parecer desproporcionalmente grande a porcentagem dos vegetais, mas se observarmos o chimpanzé, animal que tem os genes mais parecidos com os dos homens, semelhança de 98,7%, veremos que ele tem uma alimentação de 95,6% vegetariana, cuja composição é de 50% de frutas, 45,6% de nozes, tubérculos e raízes, e o restante é de origem animal, que consiste basicamente em insetos como formigas. Ele nem sequer come peixe. Examinando o sistema gastrointestinal dos chimpanzés com o endoscópio, notei que ele é tão semelhante ao do homem que apenas olhando não é possível distinguir um do outro. O que mais me surpreendeu foram as características intestinais saudáveis que eles apresentam. Os animais selvagens, ao contrário dos homens, morrem imediatamente quando ficam doentes. Instintivamente sabem que o alimento é a base da vida e que protege a sua saúde. Acredito que os humanos precisam aprender com a natureza e, com mais humildade, retornar aos fundamentos básicos da alimentação.